Olá, aqui meu nome é Luara Meirelles, sou farmacêutica e pós-graduanda em Sexologia e Sexualidade Humana. E eu vou falar com vocês sobre a nossa host, Natália Guimarães. Olá, eu sou Natália Guimarães, sou enfermeira, pós-graduada em Saúde da Mulher e graduanda em Direito. E juntas nós somos... Deusas Têm Voz! Que bom que eu esqueci que a gente nessa parte, tudo bom? Detalhes. É sobre isso, agora acho que a gente já botou pra fora. Foi. E a gente vai abrir o nosso champanhe, que já foi aberto sem querer, tá? Porque era só uma frouxadinha. E acabou ficando um negoção. Mas para poder brindar o início de uma história que a gente sonhou, que a gente tá querendo construir, está construindo, tá se consolidando e tá virando uma coisa linda. Sem ter o nosso podcast, a gente já conseguiu alcançar algumas pessoas e pra gente... Bota pra cá pra botar mais. Pra gente foi, assim, surpreendente. E a gente quer trazer isso aqui no nosso podcast. Um brinde a todas as vozes. A todas as vozes. Gostoso. Meu Deus, que gostoso. Casa Perini, se quiser patrocinar a gente, Patrocina já a fica gente. aqui. Muito bom. Eita, Glória. Vamos. Antes da gente começar, o Deusas começou através de nós duas. E eu não podia sentar aqui com a minha sócia maravilhosa e não agradecê-la, porque se isso aqui tá acontecendo, é graças a Luara. Graças a nós. Graças a nós. 80% você que trilhou Nós. esse caminho. E eu sou muito agradecida por você ter confiado em mim. Por isso. Ai, que ótimo. De você ser minha sócia. De você ter me buscado, de todas as histórias que a gente compartilha. Isso aí é para outro podcast. De mulheres terem ido buscar outras mulheres. Se o Deusas hoje existe, é graças a essa deusa maravilhosa que hoje eu tenho a enorme gratidão de chamar de amiga, irmã, madrinha e agora minha sócia. Aí, eu acho sacanagem, porque eu falei, Natália, a gente vai se emocionar e tudo mais, mas vamos deixar pra fazer isso no final. Calma, Mas preciso me restabelecer. Se restabeleça. Alguém Mas tem um paninho. Ai, meu Deus. Não tava E nem esperando. começamos. Não começamos. Não começamos. Aqui vai ser um misto de riso, de choro, de grito, de desespero. Então, já que a gente começou agradecendo, né? A gente agradecer no final, vamos chorar no final, mas pegar uma maquiagem e vamos embora. Teve muita gente que apoiou o nosso projeto e, assim, o meu encontro com a Natália não foi por acaso, né? Nada nessa vida é por acaso. E não resgatei. Eu não acho isso. Eu acho que eu só te direcionei. Porque você sempre foi uma mulher muito forte. Você sempre foi... Tudo bem que você tem quase 1,80 m, né? Detalhes. Eu tenho 1,50 m e pouco, ela tem 1,80 m. Então, a Natália, além de grande na estatura dela, pra mim ela sempre foi uma mulher muito grande. Porque ela conquistou o sonho dela. As pessoas falando, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Ela falou, eu vou conseguir. Estudou. Tá fazendo a segunda graduação dela em Direito. Tá fazendo a pós-graduação. Tem o curso dela para concursos, assim, é uma coisa fora do ramo do que a gente vai tratar aqui, mas eu acho que é importante a gente trazer isso, porque foi algo que você sonhou, você não esperava ter o alcance que teve, e você tá brilhando, você tá levando outras águias com você nesse caminho. Então, assim, você pode até me agradecer, mas eu tenho que agradecer pela sua história, pelo que você é e por você me inspirar tanto. Porque quando eu falo assim, Natália, não vai dar certo. Natália, eu tô com medo. Natália, e ela fala, vai dar certo. Só vamos. Então, assim, eu acho que uma equilibra a outra. Então, graças a Deus. Graças a duas nós. desequilibradas. Duas desequilibradas que estão tentando se equilibrar. Então, assim, sejam bem-vindos a esse caos instável emocional. Mas que tem muita coisa para contar para vocês. Hoje, o nosso episódio vai ser voltado para a apresentação da vida e história da Natália, que eu acho que é importante que as pessoas saibam como que a Natália surgiu. Quem é a Natália Guimarães, né, de fato. Então, vamos lá, que a gente tem um combo de perguntas.
quem é a Natália Guimarães por trás dos títulos, dos desafios vencidos e dos projetos que você toca? A Natália Guimarães, ela é um conjunto de vertentes. Mas, além de tudo, e principalmente, ela é uma mulher. Quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a pensar e ver quem a gente é por essência, e isso eu aprendi muito. Sempre pense quem você é por essência. Eu não posso deixar de falar da Meninati, que ela era uma criança cheia de sonhos e ainda é. Eu não posso deixar de falar da Natália, que é empresária, enfermeira, graduanda, que faz e acontece. Não posso deixar de falar da Nath, que é a minha versão que poucos conhecem e todos adoram. Ô, galera. Ô, galera. Ô, galera. A Nath não é para todos. Não é para todos. E, por essência, eu sou uma sonhadora. Por trás de todos os títulos, por trás de tudo aquilo que eu construí, que hoje eu ainda tenho na minha cabeça que é pouco, porque o mundo cobra muito. O mundo cobra muito posicionamento. E esse posicionamento de quem é a Natália? Por que você veio ao mundo? Para que você veio ao mundo? Isso sempre bateu muito na minha cabeça. Até hoje, se você falar qual é a sua missão de vida, eu ainda tenho algumas respostas, mas não todas essas respostas. Então, além de ser uma mulher, eu sou uma sonhadora nata. Que eu vejo algo e vamos, Natália, vai dar errado. Não vai dar não. E se der, a gente reconstrói no meio do caminho. Uhum. Então, por essência, além de mulher, uma sonhadora nata. Assim, isso já dá um gancho muito importante. Sonhar faz parte da nossa vida, né? Sonhar é o que motiva a gente. E a gente olha para frente, tem tantas histórias que foram interrompidas, acasos da vida, pessoas que não conseguiram, né? Enfim, não só conquistar alguma coisa, construir alguma coisa, mas, Deus que me perdoe, acontece alguma coisa, um acidente, a pessoa não tem esse sonho, ela não consegue consolidar. E a gente tá aqui, você tá aqui, uma mulher de 30 de 30 anos, que tem um arcabouço de história bonito até a página 2, né? Porque, até a página e meio. Porque até chegar na beleza, tem muita coisa ali que foi feita na parte primitiva, né? Que te extraiu muita coisa, te deixou muita marca também. Então, isso construiu a Natália que é hoje, né? Tanto que tem alguma coisa nossa da logo que eu botei, e eu falei assim, tudo que a gente viveu forjou as mulheres que somos hoje. E todo mundo passou por isso, né? Todo mundo tem alguma coisa, alguma história que forjou o que a pessoa é hoje. Então, nada por acaso, volto a dizer. E por muito tempo, tentaram silenciar várias dessas vertentes. Sim. A Nath, então, foi a versão que mais tentam silenciar. Mas ela é uma das versões mais bonitas que eu tenho. Sim. Se não bobear, é a minha preferida. Uhum. Mas isso também é muito da sociedade, muito do que é imposto para nós como mulheres. Uhum. Eu sou uma mulher de 30 anos, solteira, mas eu fui a primeira da minha família a ir morar sozinha. Eu fui a primeira da minha família a dirigir, a primeira a viajar sozinha. Então, o que eu construo hoje, o que eu tento ser hoje, por essência, é por mulheres que vieram antes, que não puderam, sim, e por mulheres que estão vindo depois. Uhum. Eu preciso caminhar, eu preciso me tornar e ser alguém que elas possam falar, poxa, ela tá lá, ela conseguiu. Então, eu também eu vou ter essa coragem. E ainda há muito de mulheres ainda que não conseguem dar apoio para outras mulheres, mas aos poucos a gente consegue dar a mão, vem comigo, se eu tô subindo, sobe comigo. Sim. Eu acho que é um dos paradigmas que a gente tem que quebrar. Eu não tô sozinha. Se eu cheguei aqui, se hoje a gente tem um podcast, não foi só por mim, uhum, não foi só por você, sim, mas foram por mulheres antes de você e por mulheres que ainda virão depois de você. E continuar sendo essência é muito difícil. E assim, você pegou um ponto que eu acho importante pautar. Você foi a primeira da sua família. Quando você fala, as pessoas podem não perceber, mas tem um peso muito grande. Porque as pessoas acham que você ter alguma coisa é você estar com uma Lamborghini na garagem, ter uma casa de 300 andares. Não é bem por aí. As conquistas, elas são graduais.
né? E você, como falou, foi a primeira da sua família a se formar, foi a primeira a começar a dirigir, mulher. Mulher. E a primeira a viajar sozinha, ter sua independência totalmente, né? Porque não é só independência financeira, é independência de tudo. Você é um espírito livre. Não só sonha, né? Além de sonhar e conquistar, você é livre. Você não tem aquele peso do porque eu preciso carregar tudo nas costas. Só vai. É uma mini borboleta. Só vamos. Não é à toa que eu tenho uma tatuagem escrito. E você tem coragem para amar uma mulher livre? Né? Pauta para outro podcast. Fica um questionamento aí pro... Gente, aqui tá tudo bem. Fica um questionamento aí pra uma certa pessoa de um certo lugar. Pro mundo. Tem coragem de amar essa mulher? Então livre. Fica... reflita, tá? Reflita. Mas o que te levou a fazer enfermagem? A vida te empurrou ou foi uma decisão sua? A enfermagem, mãe, me perdoa, mas... Como é que é o nome da sua mãe? Vânia, mãe, te amo. Hoje em dia eu entendo, tá? O porquê da enfermagem. Minha mãe é enfermeira. Minha mãe tem como primeira formação... Eu não tenho como contar a minha história sem contar a história da minha mãe. Claro. Como primeira formação, orientação pedagógica. Minha avó obrigou ela a fazer. Minha mãe nunca quis dar aula. E minha mãe se achou na enfermagem. Uhum. Minha mãe se formou, minha mãe é concursada, funcionária pública, aquela coisa toda, e chegou a hora de eu escolher a minha profissão. E aí, pegando um pouco do gancho do direito, eu sempre quis fazer direito, mas direito não era a minha primeira opção. Fiz técnico de enfermagem, sou técnica de enfermagem, nunca trabalhei com técnico, e veio o militarismo na minha vida. E aí eu fiz técnico de enfermagem e queria ser militar. O tempo foi passando e minha mãe virou e falou: mas você vai perder mais um ano? Você não quer fazer uma graduação? Quero. Então vamos para a graduação. Graduação vai fazer o quê? Enfermagem. Falei, eu não quero, mas você vai fazer. Hoje eu entendo o porquê disso. Por a minha mãe ser sempre uma mulher além do tempo dela também, a minha mãe só conhecia a área da enfermagem. Então, o medo dela falhar e me deixar sem nada, porque no direito ela não conhecia ninguém, ela falou, se um dia eu falhar, você tem um caminho, recorrer, né? Você tem pessoas conhecidas, porque a minha infância a gente pulava de hospital em hospital, que era o tempo que eu conseguia ver a minha mãe, de estar um pouco com a minha mãe. Então, conheço vários hospitais no Rio de Janeiro. Sim. E isso foi muito doloroso. A enfermagem não foi uma história de amor. A enfermagem na minha vida foi uma história de dor. Dor por ter sido algo imposto, não era algo que eu queria. Dor porque eu, Natália, não sei lidar com morte, não sei lidar com términos, não sei lidar com despedidas. Isso é desde a infância, hoje em dia está melhor. Façam terapia. Por favor. Por favor, ajudem quem faz Fica terapia. A dica, E eu só rezava para não trabalhar em hospital. Porque se eu trabalhasse em hospital, eu seria uma pessoa frustrada. E me formei, fui convidada a voltar para o local onde eu trabalho, que não ainda tem a ver com o hospital. E por muito tempo eu escutei que eu não era enfermeira. Nossa. Você não é enfermeira, você é enfermeza. Você só lida com papel. E isso foi verbalizado também dentro da minha casa. Tanto que quando eu me formei, eu dei o meu segundo diploma, eu dei o meu diploma para minha mãe. Toma seu segundo diploma. A gente teve esse atrito. Mas veio o militarismo, mais uma vez. Uma professora minha me deu a oportunidade de trabalhar com docência num preparatório militar. E dali para frente foi paixão. E eu falei, eu vou fazer da enfermagem, que enfermagem é a arte do cuidar. Eu nem gosto dessa palavra arte. A enfermagem, ela é a ciência do cuidar. Tem uma forma técnica, um porquê, um pra quê, um pra quem. E eu comecei a ressignificar a enfermagem na minha vida. Eu comecei a cuidar de adolescentes, porque a prova deles é de 17 a 24 anos, 26 anos. E eu comecei a cuidar dessas crianças. E só a enfermagem me proporcionou isso. E quando eu comecei a aprovar cada vez mais alunos, que aquilo foi tomando proporções gigantescas, aonde a vida me obrigou, ou você sobe, ou você sobe. A enfermagem ela começou a fazer sentido. Hoje em dia eu entendo o posicionamento da minha mãe. Eu sou técnica, eu sou enfermeira graduada, eu sou pós-graduada em saúde da mulher. Saúde da mulher também era a última matéria que eu queria fazer.
mas as coisas da vida, elas começam a acontecer e te moldar. Eu não sei se aconteceu com você, mas a área da graduação não fui eu que escolhi ela. A minha pós, ela me escolheu. Porque eu queria fazer UTI, queria fazer auditoria. Não tem, só tem isso. Só tem isso. No técnico, eu tenho especialização em UTI, adulto. Nunca lidei com isso, não tenho perfil para. Sim. Então, eu consegui ressignificar a enfermagem na minha vida. Eu consegui trazer a enfermagem para o direito. E o direito para a enfermagem. Então, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, se o curso existe, se o podcast existe, é porque a minha mãe me fez enfermeira. Então, dona Obrigada, Vânia, mãe. a senhora... não foi da melhor forma, né? A gente também, em algum momento, vai falar sobre isso. Porque a gente endeusa muito os nossos pais, né? E a gente acha que eles não têm o direito de errar. E eles erram. Às vezes não foi no método correto, da forma como você se sentia confortável, mas foi a forma como ela soube fazer com o que ela tinha no momento. Então, fez a mulher que você é hoje, você está conseguindo concatenar o direito com a enfermagem, que não é uma coisa fácil. Não acho só difícil por ser difícil. Eu acho difícil porque as pessoas não conseguem ver uma conexão entre as duas áreas. E existe essa conexão. Então, além da sua pós-graduação na questão do saúde da mulher, e a saúde da mulher também te dá um gancho para essa questão do direito, porque não tem como você falar de saúde da mulher e não falar do direito da mulher. Não só da mulher, mas assim, como é a sua área, as nossas políticas públicas voltadas para a mulher são muito defasadas. Eu peguei um documento, não lembro agora quando que eu peguei, mas para poder estudar sobre as políticas, negócio de 2011. A gente já está em 2025 e não avançou. Não é que não tem, mas não avançou. Não dá para estagnar num público que gera vidas, num público que cuida, porque... mas não pode falar sobre o cuidado da mulher. A mulher, ela tem... E eu não estou falando que é errado, ou é certo, enfim. Mas a gente já veio acostumada a cuidar do outro. Por isso que, às vezes, a gente consegue resolver o problema do outro, mas a gente não consegue resolver o nosso. Porque a gente foi ensaiada para isso. E a mulher cuida. Depois, quando ela começa a aprender a cuidar de si, cuidar do outro, ou às vezes só cuidar de si, independente do método, é o cuidar. Então, um público que cuida, que gera, que tem um posicionamento. Quantas mulheres grandes a gente está vendo por aí afora? Isso está lindo demais. E a gente não pensava nisso há uns 20 anos atrás? Até menos. Até menos, né? Até menos. Então, assim, por que as políticas públicas pararam? E aí entra a questão do direito, né? A pergunta que eu quero te fazer. Como que o direito surgiu na sua vida? Foi uma questão de você querer dar voz, justiça ou uma liberdade? O direito na minha vida, ele surgiu mais pela espiritualidade. Eita, Glória. Eita, Lelê. Com 7 anos de idade, eu escutei, não é segredo para ninguém, que eu nasci para cuidar de muitas pessoas, para defender muitas pessoas, essa é a palavra correta. E eu saí daquele lugar que eu estava com meu pai, falando assim, como assim defender? Porque eu sempre fui muito do porquê. Pra quê? Por que isso? E meu pai falou, minha filha, vai estudar para ser advogada, vai estudar para ser juíza, vai estudar para ser desembargadora. E eu cresci com essa ideia do direito na cabeça, de querer ser juíza. Então, isso foi crescendo, mas crescendo ao mesmo tempo minguando, por conta do ambiente que eu estava. Mas foi aquilo que a gente sempre fala, o caminho que eu acabei de falar. O caminho, ele escolhe a gente. E o que é para ser nosso, pode passar. Eu escutei isso com 7. Eu tentei fazer direito em 2020. Eu tentei fazer direito em 2022. Tive que passar por N situações para que o direito voltasse para minha vida e eu voltasse para o direito. Então, o direito hoje, ele foi mais um grito de liberdade. Foi mais um você consegue. Do que outro parâmetro qualquer. E conseguir juntá-lo é muito importante. Eu fui numa palestra há pouco tempo sobre violência obstétrica. E quando... Violência obstétrica, todo mundo está cansado de escutar sobre violência obstétrica. Cansado no sentido de, graças a Deus, é uma pauta que a gente consegue e tem abertura para falar.
A gente tem uma política pública forte na temática. Mas há outras pautas voltadas para a saúde da mulher, e nem estou falando só de gestação. A gente também tem que olhar para a mulher, ela como mulher. Existem muitas mulheres que não querem ser mães. E tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Mas ela também tem saúde. Ela também tem direitos. Quem é essa mulher? Ela não tem problemas? A gente não tem que discutir quem é essa mulher? Nós somos 2 mulheres de 30 anos que não têm filhos. Sim. E estamos aqui discutindo sobre mulheres. Então, quando eu fui nessa palestra da OAB, nós discutimos sim sobre violência obstétrica, mas outros temas foram abordados. Violência contra a mulher é um tema, eu tô cansado de escutar, todo mundo fala isso, hoje em dia tudo é violência. Mas há 20, 30, 40 anos atrás também era. Só que hoje eu tenho um microfone na minha mão. Sim. Hoje eu tenho uma condição financeira, e você também, de sentar numa mesa e discutir. Sim. Como 2 mulheres livres. Então, tá tendo essa abertura. Mas até onde deixam a gente falar? Até onde a gente também se posiciona para falar? Sim. Nós conhecemos mulheres que não gostam de outras mulheres, que não gostam de discutir temáticas de outras mulheres. Tem que beber mais. Vou até beber também. Porque é complicado. Sim. E a gente fica olhando e é até complexo falar. Natália, mas essa história de sororidade não existe. Existe. Até quando convém, né? Até quando lhe convém. Então, hoje, por tudo que eu passei em relação como mulher, eu não consigo olhar para outra mulher e falar assim, não dá a mão não, segue sua vida sozinha. Por tudo que a gente passa, que a gente aprende, que a gente amadurece, não tem como falar, hoje eu sou uma pessoa madura, e não olhar para quem está do meu lado ou depois de mim e falar assim, não sobe não, fica aí. Tá bom para você. Você é só merecedora disso aí. Falar de saúde para quê? Vamos falar de sexo para quê? Sim. E ainda é um tabu. E aí eu trago para a saúde novamente. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, a educação sexual, ela não traz só ensinar sobre fazer sexo ou não. Isso é o menor dos assuntos da sexualidade. Estou até entrando no seu... Sim, mas não tem como. Não tem como. Fluindo. E eu sempre falo para os meus alunos, vocês são educadoras. Tá lá no meu código de ética. Educação sexual é você ensinar também para outra mulher, e não só para outra mulher, aonde podem tocar e aonde não pode. Aonde ela tem que falar e aonde ela não pode. Como ela tem que se posicionar. Porque o mundo cobra isso da gente. Se a gente não se posiciona, o mundo engole a gente. É uma fagocitose absurda. E o direito me trouxe isso. De poder falar, estar em lugares de fala, como nessa palestra da OAB, de estar aqui e ter conhecimento técnico, científico, jurídico para falar de pautas e também de defender aquilo que eu defendo. Então, o direito hoje, ele veio pela espiritualidade como um todo, mas hoje ele é além de um sonho. Eu entendo o direito hoje como um desbravador de caminhos. Eu não sei aonde isso aqui vai dar. Não, também não sei. Eu espero que muito longe. Muito longe. Mas o direito abre portas. Ter conhecimento abre portas. E assim, bem ou mal, a vida é QI, né? O QI, ele acaba... QI o que indica, né? Na verdade, não é só conhecimento técnico. É você estar com pessoas que te colocam naquele local. E você tem que oferecer alguma coisa. O que você vai oferecer? Seu conhecimento, sua estratégia, o seu jeito de agir. Você é uma pessoa desenvolta, né? Desenrolada. E assim, você tem muito pulso firme para poder lidar. Isso é bom. Só que para você ser assim, você precisou passar por muita coisa. E eu ouço você falando muito sobre as dificuldades, tudo que você passou. O que foi tudo que você passou, né? Essa pergunta você não estava esperando. Não. O que foi tudo que você passou? Não estava no script. Gente, às vezes a gente foge do script, né? Essa não estava no script. Eu tinha muito tabu para poder falar disso. Sentia muita vergonha. Justamente por isso.
por me considerar uma mulher forte, desenvolvida, da galera, que falava, que acontecia. E a vergonha era um sentimento maior. E hoje em dia, com a terapia e conversando com outras mulheres e dando voz, eu fui vítima de violência doméstica. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Na minha vida, tudo que acontece de ruim, eu tento tirar alguma coisinha, nem que seja mínima, de algo bom. No mínimo, vai virar uma piada. Sim. No mínimo, a gente vai sentar numa mesinha de bar e vai rir. Ok. Tanto que eu sempre falo, né? Eu acho que eu tenho que largar tudo e fazer stand-up, porque a minha vida é uma comédia. Coisas que acontecem que só acontecem comigo. Né? E eu fui vítima de violência doméstica. Eu ainda estou nesse processo de lutar contra isso, porque eu fiquei mais de 3 anos nessa relação. E quando a gente começa a ter consciência de que a gente tá nessa violência, a gente começa a se culpar. Eu nunca culpei o outro por ele fazer isso comigo. A culpa sempre foi minha. Como que eu não vi? Como que eu me deixei envolver? Nossa, eu tenho 2 faculdades. Como? Eu tenho família, minha família é presente. Pô, meu pai é presente, todo mundo é presente. Como que eu não enxerguei? Até que ponto eu me anulei? E é umas coisas que eu e Luara brincamos, que quando Luara a gente realmente se aproximou, eu tava dentro de uma caixinha. Sim. E eu não conseguia sair dessa caixinha porque o outro tampava essa caixinha. Então, a violência, todo mundo hoje em dia sofre violência doméstica. Não é. As pessoas assim. banalizam isso, né? Banalizam. Eu sei que existem mulheres que se aproveitam da Lei Maria da Penha. A gente conhece casos, a gente sabe, mas isso é da pessoa. Isso é a exceção da regra. A regra não é essa. E quando a gente fala de violência doméstica, Natália, você passou por agressão física? Eu tenho muito dessa pergunta. Não. Mas eu passei por violência psicológica, aonde eu não podia ver meus pais. Aonde eu não podia sair com os meus amigos. Eu sofri violência moral, com xingamentos, com palavras absurdas. Eu sofri violência patrimonial, aonde furtaram a calota do meu carro. Aonde eu não tinha mais controle sobre o meu dinheiro. Natália, você não enxergou? Não. Era uma coisa tão sutil. Era uma coisa tão leve. Era um dar o doce e tirar o doce. Toma o doce, toma o doce. E quando a gente também tem dependência emocional, e eu tinha dependência emocional nessa pessoa, e isso era nítido para qualquer pessoa, menos para mim, tudo ficava mais mascarado. Então, quando as traições começaram, que eu comecei a enxergar, eu não queria enxergar. Sabe por que não? Porque na nossa geração, sempre foi muito colocado na nossa cabeça que a gente precisava o quê? Crescer, estudar, ter um pouco de dinheiro, casar. A gente tem que casar. Ter um filho e falar assim, senhor e não senhor. Sim. Só que pegaram essa submissão aqui e colocaram outra vertente. A vertente de que, se meu marido me trai, ok. Ele é um bom marido, ele cuida da casa. Ele cuida da casa, ele provê. Mas ele é tão gente boa. Não é possível que ele faça isso. Isso aí é coisa da sua cabeça. Então a culpa nunca era do outro. E hoje em dia eu falo, Adriana, te amo. Só saí disso por conta da terapia. E a violência doméstica é tão banalizada, mas ela é tão dolorosa que ela começa a reverberar para todas as áreas da sua vida. Sim. Porque eu fiquei muito tempo sem ninguém. E para eu conseguir dar abertura para uma outra pessoa entrar na minha vida e conhecer a Mini Nath, a Natália e a Nath, eu ainda não consegui. Porque eu tenho medo. Então, eu conheci muitas pessoas legais, mas no qualquer mínimo gatilho vai fazer isso comigo. Então, voltar para mim, viajar, voltar a estudar, voltar para o direito, me permitir estar aqui falando que não é uma coisa fácil, e não sei no que isso aqui vai dar, é muito difícil.
tanto mulher quanto pessoa. Uhum. Então, na minha vida, a violência doméstica ela ainda tem marcas. Passei por muita coisa, por muitos anos, até recentemente. Todo mundo sabe que eu tenho uma medida protetiva. Sim. Essa medida protetiva foi quebrada diversas vezes. E outras coisas acontecem. A primeira vez que a medida protetiva foi quebrada, a gente parou numa DEAN, vestida com roupa de umbanda, Sim. e o cara perguntou se eu tava com pouca fé. Foi horrível aquilo. Horrível. Eu sou testemunha ocular do fato. E um outro homem, 2 homens me atendendo dentro de uma delegacia, teoricamente, de atendimento especializado à mulher, e a gente com roupa da nossa religião, e o cara perguntando se eu estava com pouca fé. Se eu iria realmente abrir um registro de ocorrência por alguém que quebrou, por conta de 3 centavos. E eu estava com pouca fé. Olhamos uma pra cara da outra, eu só sabia chorar, Luara queria virar no cara. Falei, vamos sair daqui com 2 problemas e não vamos resolver nenhum. Escutei isso em outras delegacias, porque as minhas idas às delegacias não pararam, não cessaram. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão em paz. Sim. Mas E vão permanecer em paz. que permaneçam em paz. Não é um recado direto, né? Que permaneçam assim, em paz. Né? Sem querer te cortar, porque eu acho horrível cortar a pessoa, mas a situação não é agradável. Pra não ninguém foi volta. confortável. Tudo que você passou, não tô te cortando, você vai voltar nisso, mas é o seu tempo de chorar agora. Tudo que você passou não foi fácil. Você, enquanto mulher, muitas vezes sozinha, eu só fui com você uma vez, eu acho que algumas outras vezes você deve ter ido com a sua mãe, alguma assim, mas sozinha foi a maioria delas, porque você tinha que resolver. E você encontrou muitas pessoas que não souberam resolver num local especializado para isso. Não é porque o DEAN, a pessoa passou num concurso, né? Só entra ali quem está concursado, enfim. Passou num concurso, ele tem que ter treinamento para saber lidar com a sua dor. Sejam 3 centavos, seja uma passada na rua e um olhar atravessado. Aquilo te intimida, aquilo te coloca num lugar que você não consegue sair. Eu volto pra caixinha da vulnerabilidade. E quando eu falo que é um recado direto que isso não vai acontecer, eu não preciso dizer nome, porque eu também não posso receber o processo. Mas isso não vai acontecer e eu espero que não aconteça. Não é porque a gente está falando aqui que a gente está dando palco para a figura. Né? As pessoas acham isso. Não é palco. As pessoas acham... o público... Por que a sua história é tão importante? Não que a minha não seja. Mas é uma vertente diferente. O que eu sofri não foi o que você sofreu. O que você sofreu, se a gente pegar uma estatística, com certeza, 90% das mulheres desse país sofreram a mesma coisa. E eu não falo com certeza dados da minha cabeça. Quando a gente fez a arte sobre violência à mulher, eu nem quis apresentar aqueles dados, mas eu precisei apresentar nos stories 80% das mulheres agredidas, não sei quantos por cento, que o homicídio foi concluído, o feminicídio, né, no caso, foram concluídos. Quantas mulheres vão virar estatística? E a minha sensação era essa, eu vou morrer. Você vai virar mais uma estatística. Eu vou virar estatística. Eu vou morrer com uma medida protetiva nas mãos. Uhum. E aí eu escutei muito, vai deixar isso pra lá? Vai dar palco? É isso que quer? Vai dar palco? Não, eu não vou dar palco. Mas se eu não fizer isso, virou um Pix, virou um link. Virou um outro Pix com mensagem, próximo ao meu trabalho. Então as coisas já estavam tomando proporções gigantescas. Sim. E quantas mulheres morrem com essa medida nas mãos? Quantas mulheres saem da DEAN e aí é uma pauta que eu bato e é uma pauta que eu vou colocar isso pra frente, seja num TCC, num artigo, num livro, que saem da DEAN só com papel na mão e não sabem que elas têm que dar entrada num processo. Fala sobre isso. Porque acho que é importante o método, né? O passo a passo. Quando eu abri a medida protetiva, virou um processo. E esse processo foi julgado, mas não tem essa ligação da DEAN com o judiciário. Então eu fiquei perdida. Eu faço o quê? Então quando ele quebrou, eu vou na DEAN? A gente foi na DEAN. Só que a DEAN, ela não coloca essa quebra dentro do processo que gerou. Então, eu tive que entrar no site do judiciário sozinha, mesmo sendo graduanda em Direito, procurei orientações para
para poder abrir um processo mesmo e colocar lá as quebras das medidas protetivas. Então, não há essa comunicação aqui, ó. Eu estou só com o registro de ocorrência na mão. Faça o quê? Só chama a polícia. Ele não vai responder por isso legalmente? Só se entrar no site do judiciário, que vai gerar um processo, que você vai anexar provas, se você tiver, para poder ele ser julgado. Então, há essa falha de comunicação. E eu sofri isso na pele. E é uma coisa que eu debato na faculdade. Por que isso aqui não se comunica? Quantas mulheres sabem que isso aqui se comunica? Porque falar, liga 190, eu liguei. Liga 180, eu liguei. Vai na delegacia, eu fui. E só quando eu tive uma orientação jurídica, e graças a Deus eu não sou uma pessoa leiga, eu estou dentro de uma faculdade de direito, que são poucas pessoas que têm acesso, que eu consegui que a pessoa fosse julgada e que o juiz tomasse as medidas pertinentes para. Sim. Mas, mulheres, vão na DEAN e abram o processo através do judiciário. Procurem uma defensoria pública para poder dar uma orientação melhor. Ai, mas eu não entendo, eu não sei como fazer. A defensoria pública, ela funciona e ela está lá para servir a todos os cidadãos. Então, façam o elo. Infelizmente, a gente não tem quem faça esse elo por nós. Isso é muito importante ser pautado, porque eu quebrei muita cabeça. E escutei de outras mulheres. Vai abrir, ele vai alegar que te mandou errado. Não importa. É o CPF, é o nome da pessoa. Sim. Mandou errado. Eu acho que isso é muito... Eu acho que é do que você quer acreditar. Recentemente, eu acho que foi no... Não lembro o podcast, eu não lembro o corte. Peço até desculpa, mas eu acho que foi alguma coisa do GNT, onde falaram de desempoderar mulheres. Parece ruim, mas eu achei importante. Não é qualquer mulher, não sou eu, não sou você, que a gente está aqui batalhando desde cedo, desde pequenininha, várias coisas. São mulheres empoderadas, que vêm com uma fala como essa, te diminui, te coloca num lugar de, não de vítima, né, mas como se você quisesse se vitimizar para o mundo, como se você fosse a errada da história. Você é uma mulher, não é possível que outra mulher não tenha a mesma... Acha que nunca vai passar. Acha que nunca vai passar. Não tem o mesmo tato, não tem a mesma sensibilidade. E aí eu nem digo só sororidade, né, a sensibilidade, porque você lidar com o outro é uma questão de empatia. E muitas mulheres não têm. E eu não estou nem falando de mulher aqui, no caso, só. O homem, a gente não pode cobrar isso. É até o nosso apoio ali. Nada contra você, homem. Mas é porque não tem a sensibilidade mesmo. Não vive a nossa história. Não passa pelas mesmas coisas. Às vezes a gente tem esse apoio. Só que quando vem de uma outra mulher... Dói mais. Dói muito mais. Dói 2 vezes. Dói 2 vezes. Dói pela cultura, dói pela história, dói por tudo. Então, é importante você dar esse passo a passo para o público. Eles entenderem como funciona. Entenderem onde procurar, porque realmente a gente foi na DEAN, deu de cara com 2 caras machistas, e aqui não é uma agressão à DEAN. Também não queremos nenhum problema com DEANs. Não é isso. Não é isso. É o treinamento. Da mesma forma que... É o tato, igual você falou. É o tato, é a sensibilidade, é você ter empatia pela história do outro. Da mesma forma que, ultimamente, a gente tem falado sobre saúde sexual voltada para o público LGBT e as pessoas não sabem falar com essa comunidade, os profissionais de saúde, tem muito profissional que não sabe lidar, não sabe pronome, não sabe olhar o... Quantas vezes eu errei? Falei, Luara, me corrige. Sim, e às vezes eu também erro, mesmo estando no meio. Mas é porque você precisa aprender. Não tem como você ser um profissional de segurança, saúde, segurança da mulher, e você tratar ela como se fosse um caso qualquer. Não existe. Então, sim, reforçamos aqui todas as DEANs do universo. Treinamento, porque pode ser um olhar atravessado. Eu vou insistir nisso, porque eu passei por isso um pouquinho. Não chega a ser a sua história. Por isso que eu acho que não é tão relevante. Um olhar atravessado, e aquilo me gelou de uma forma que eu empaquei na rua. Uma pessoa que foi abusiva comigo, que me perseguiu, etc, etc. E eu fiquei assim, eu travei. Eu podia ser atacada ali. Você não sabia o que vinha depois. Não sabia o que vinha depois. E não sabia onde procurar, não sabia o que fazer. Não, muitas coisas eu não sabia. E esse caminho é o que muita gente não sabe. Aqui a gente não está tentando salvar o mundo. Mas
qualquer porção que a gente consiga agregar é o valor que a gente quer, né? É o valor que eu digo de pessoa mesmo, de cuidado, né? Isso que a gente quer dar para as outras pessoas. E aí vem a pergunta, né? O que esses abusos te marcaram, que não foi pouca coisa, né? Como que foram essas marcas? Como você ressignificou essas dores? Tá sendo uma mais difícil que a outra, né? Você também não aqui tava, a gente tá preparado, amor. Cadê o papelzinho pra nossa host? Que ela vai chorar. E eu não tô brincando com choro, não, porque é uma situação complicada mesmo. E você acompanhou desde o início? Foi do início? Eu não sabia que era início. Lembra que quando a gente ia sair, coisa e tal, que ele fingiu que tava passando mal, que ele até ficou internado? Eu descobri com o tempo que era um fingimento. Só pra eu não poder sair. Um adendo importante: manipulação. E aí eu posso falar com propriedade, que eu fui super manipulada. E não, gente, eu não quero roubar a cena da Natália, não é isso. Mas são histórias. Por 3 anos e meio, conto, só não vou falar nome pra não receber processo. Não estamos podendo, sócia. Não estamos podendo. Mas fui manipulada. Eu conheci uma pessoa, eu nunca me encantei com beleza. Né? Eu acho que quem me conhece sabe, eu sempre me encantei por pessoas. Não, mas eu me encantei por pessoas, eu me encanto por pessoas. Então eu me encantei com a pessoa. Feliz, alegre, sorridente. E eu falei, nossa, que diferente. Eu quero isso. E quando a pessoa falou, eu também quero. Eu falei, então vamos querer. Vamos querer juntos. Vamos querer junto. E a gente foi querendo. Em 6 meses, aquilo se desfez. É a manipulação. E eu fiquei 2 anos e meio ali, né? Não, vai mudar, vai voltar ao que era antes. E a gente tem essa esperança. Vai voltar a ser o príncipe. Nossa, mas eu conheci fulano assim. Tem alguma coisa acontecendo aqui que impede de ele ser aquele príncipe. Será que sou eu? Será que sou eu? Será que eu não tô sabendo? Será que o problema foi comigo? Será que meu corpo não tá legal? Será que eu não tô fazendo um bom sexo? Será que a minha conversa não tá legal? Tudo. E eu só fui acordar, e acordar mesmo, quando a gente viajou. E foi uma viagem péssima. E aí, como eu sei que, com todo respeito, é um dos meus fãs número 1 do TikTok, vou falar. Foi uma viagem horrível, porque imagina você viajar com uma pessoa que você não tá mais junto, você só foi porque você pagou a viagem, e assim, gente, a vida do pobre é isso. Você paga a viagem, você vai, porque você pagou. Você é obrigado. Trocar quarto era difícil, e eu ainda tava na esperança de, vamos voltar. E isso com anos de manipulação ali. E o peso, né? O peso. E eu tinha muito apego pela família dele. Então a família dele me prendia ali, eu gostava muito. Beleza, até aí tudo bem. Quando eu viajei, foi tudo um caos, uma merda, sem tamanho. E eu saí querendo ainda aquela situação, quando a pessoa virou pra mim, eu nunca vou esquecer. Na descida assim da minha casa, né? Eu falei, você vai entrar? Não, a gente se vê. Falei, a gente se vê o quê? Que a gente se vê? Aonde? Que horas? O que é isso? Eu sou bagunça? Exato. Eu falei, você fez o que você fez comigo na viagem e agora é cagando? Que isso? Eu dei um mini surto. Ali, eu fiquei um pouco descoordenada porque eu não sabia viver minha vida sem ninguém. Não é sem ninguém. Sempre fui independente, sempre fui filha única, sozinha. Mas, quando eu comecei a ter pessoas, eu não queria largar as pessoas. E aquilo me deixou mal. Porque minha mãe não estava numa situação boa. Beleza, ok. Enfim, isso daí é coisa para outra história. Mas, Próximo podcast. Mas ali, eu falei, que isso? E eu quase fui atropelada. Depois que ele saiu, foi embora, eu fiquei tão desnorteada que eu fui atravessando a rua. E quase fui atropelada. Ali eu falei, eu preciso de terapia. Na terapia, eu reconheci, porque ela já existia. Ela só estava perdida. Eu reconheci a mulher que eu era. E ali, meu amor... É um caminho sem volta. Falo de novo, façam terapia. Façam terapia, porque eu fiz tudo que eu quis, ensaiei. A gente vai voltar, eu vou fazer o que eu quero, vamos terminar, e eu não vou voltar. E eu não voltei. E a pessoa enxergou aquele momento de conveniência ali como, vai voltar. Eu falei, não, eu só tô te usando mesmo. Não é isso? Vocês fazem, gente... Eu fiz. Sim. Eu fiz. Homens fazem isso o tempo todo. Quando a gente faz, nossa, a maior filha da puta do planeta. Eu usei, quis, já conhecia, fé. Eu cheguei num ponto que eu falava que quando eu fiz isso de voltar e coisa e tal, eu já voltei consciente de que eu queria separar.
Então eu já rezava a Deus falando assim, dá uma desculpa, deixa eu ver, porque eu sei que ele faz. E aconteceu. Eu vi. Quando aconteceu, eu já estava com outra casa alugada. Eu já estava com tudo esquematizado para ir embora. Não usando o dinheiro dessa pessoa, não, porque o dinheiro dele era dele e o meu era meu. Mas eu precisava encaixar isso na minha cabeça. De que ali era o fim. E eu só ia conseguir ter aquele fim se eu passasse por aquilo. Eu vivi o luto dentro do relacionamento. E a gente precisa desse start. Ai, mas você sabe que não presta, tá? Sei. Mas dentro da minha cabeça não tem esse start. E esse start, ele acontece nas situações mais improváveis. Que possa acontecer. É difícil. E da onde você tirou todo esse sofrimento nessa manipulação e transformou isso na sua força? Porque hoje você é uma potência. Tanto que o nosso grupo, com a nossa querida e maravilhosa amiga Luana, tá, que está aqui presente. Daqui a pouco ela aparece. Daqui a pouco ela aparece, não sei. Queres. Ela é linda, gente. Nós somos uma potência, né? A gente fala que a espiritualidade nos uniu, mas a gente se apoia muito. E ela é o nosso ponto de apoio, não tem como falar que não. Ela é mais equilibrada. Até a página 2. Tem muitas ressalvas, né, gente? Muitas ressalvas. Mas nós somos uma potência. E eu vejo a Natália como uma potência principal. Não que nós não sejamos, tá? Mas é porque eu vejo a Natália tão grande, mas tão... Eu não sei se ela se vê. Não. Eu sempre... Para as pessoas que eu amo, tá? Ai, grava isso. Grava isso. Faz o corte. Esse é o corte, tá, galera? Eu vou ignorar o rosto dela agora. Ó, não tô vendo. Isso é uma prova de amor. Isso é uma prova de amor. Eu sou difícil de fazer isso, tudo bom? Eu só falei isso pra 3 pessoas na vida. Eu posso citar os nomes. Foram você, Ana Clara e o Thalme. E eu falei, eu queria que vocês se enxergassem com os meus olhos. Porque o que vocês são, pra mim, é maravilhoso. É lindo. E você é você. O Thalme ninguém conhece ainda. Vocês vão ouvir falar bastante do Thalme. Vão falar bastante dele, que é o amor da minha vida. Ai, que você é madrinha, gente. Lutem. E a Ana Clara, ela é uma menininha que tem muita coisa ainda pra viver, mas eu vi ela tão pequena e ela desabrochar. Ana Clara, veja esse corte, veja esse vídeo. E não tô falando que eu só amo essas pessoas, não amo só vocês 3, mas que eu consegui colocar isso pra fora. Eu gostaria muito que você se visse com os meus olhos e você se enxergasse da forma como eu te vejo, porque não é pouca coisa. E não só pela sua história, não só pelo que você construiu, mas pelo que você é, o que você tem de dentro. Eu tô falando com você que eu tô vendo uma luzinha. Eu talvez seja um pouco do Casa Perini, mas... Casa Perini patrocina a gente! Mas eu tô vendo essa luz. Você brilha, Natália. Eu sempre falei isso pra você. Você não pode deixar de brilhar. Então... voltando. Mais papel, produção. Recuperando. Então, eu perdi até o foco. Não perca. Não pelos meus olhos, mas eu quero que você diga pro mundo como que você ressignificou isso, essa história. Depois dessa, né, ela me solta essa pergunta. Ressignificar é muito difícil. Eu não ressignifiquei por mim, porque eu não tinha forças. Eu saí completamente destruída, mas eu tinha pessoas. O que me diferencia do meu agressor são as pessoas. Eu tenho família. Uma família presente, que eu errei. Erro todo dia eu tomo um esporro diferente. Mas que todas as vezes que eu saí, eu tive pra onde voltar. Mesmo não voltando, mesmo continuando morando sozinha. Mas eles não se metem. Nunca se meteram. Nem nesse relacionamento, nem outros. Muito pelo contrário, eles acolhem. Mas eu tive que ressignificar por eles. Eu tive que ressignificar pelos meus alunos. Porque quando eu dava aula, era sempre horário de briga. A gente só brigava quando eu sentava, ligava o meu computador e começava o show. Porque a pessoa não conseguia ir e não queria que eu fosse. Então, a minha ressignificação, o curso, os cursos hoje em dia, o podcast, o próprio trabalho, não é por mim. E algo que me ajudou muito também foi a espiritualidade.
Então, se não fosse por todas elas, que Sim, são muitas, são eu não teria levantado. Por muitas das vezes eu pensei em desistir, em largar tudo. Eu estava afastada da espiritualidade na época. E quando, né? Maravilhosa, né? Linda. Falou, levanta. Tá na hora. E eu nunca tive intimidade com para. E também escutei de outra, ou você ressignifica isso, e nem tem muito tempo que eu escutei isso, ou você desiste, ou você ajuda mulheres. E olha que é uma mulher que quase não fala com ninguém. Só soltou a deixa e foi embora. E foi embora viver a vida dela. Ou a morte. E foi viver a morte dela. Então, a ressignificação ainda não tem sido pra Natália. Você me vê como uma potência. Eu tenho pessoas que falam isso, mas hoje eu ainda não consigo me enxergar como tal. Eu consigo me enxergar como um pontinho de luz que eu modifico algumas vidas, que eu ajudo elas chegarem lá, com militarismo, onde eu não cheguei. Elas colocam essa farda no corpo, com o direito, aonde, Natália, o que eu faço? Faz isso, 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 você não vai precisar sofrer. Então, parece que eu tô com uma foice na mão, dentro de um matagal, abrindo o caminho e várias pessoas andando atrás. Não, cadê? Vamos. Aqui eu ainda tropeço um pouco. Mas vem cá, me dá a mão. Levanta aí, bota uma luzinha aí, bota uma lanterna. E isso é difícil. É um peso. Mas com o tempo, a gente entende como um propósito. Olha o que eu tive que passar, o que eu tive que vivenciar para poder chegar até você. Pra gente chegar no podcast. Sim. Para eu conseguir abrir 2 cursos, para eu voltar para o direito, encontrar pessoas incríveis no direito, pessoas que me abriram portas, que me tiraram dúvidas gigantescas. E não só isso, o ressignificar também vem muito, novamente, do de essência. Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa dada, ri, brinca, uma criança toda a vida. E eu escutei isso, mas você é muito aberta. Você dá muita confiança, por isso que essas coisas acontecem. Mas aí não adianta ser fechada demais e sofrer, ser amargurado. E mudar o que eu sou. Eu não vou ser uma mulher mais fechada, mais séria, mais tec, para poder agradar o outro. Isso é dar poder pro outro. Sim. Então, eu também tive que me ressignificar em quem eu sou. Hoje em dia, ainda sou um pouco mais séria em alguns assuntos, mas com 10 minutos de conversa, a gente tá gargalhando igual a pombagira. Verdade. Nem pode. Nem pode. Ok. Então, as pessoas tentam te moldar. E você não entrar nessa moldura delas é uma luta diária. Você vê que só fica realmente quem tem que ficar. Quem você tem que ajudar. Quem vai também te ajudar. Porque a gente também precisa entender que a gente precisa de ajuda. Sim. Porque a gente está tão acostumado a cuidar do outro, a doar, a fazer, a acontecer. Isso é nosso, é inato nosso. Que quando chega outra pessoa e fala assim, eu resolvo. Eu faço. Deita aqui. Sente um carinho. Eu tinha esse problema com carinho. Só respira. E você sempre fala, né? Tem que aprender a receber, tem que aprender a ser mimado. Eu falo você isso não pra consegue. ela. Eu falo isso pra ela. Estou aprendendo. Por Estou favor. aprendendo. Estou aprendendo. Também é um ressignificar. O deixar o trauma pra lá e aprender a se permitir. Sim. Não é fácil. Não é fácil não dar nomes. Não é fácil não dar nomes. Mas eu achei que você chorou um pouco. Eu achei que deu uma segurada. Tô medicada. Mas uma pergunta importante. Você contou sua história, o que você passou, os processos, até você chegar na Natália hoje, né? Enfermeira, professora, graduando em Direito, pós-graduando em Saúde da Mulher e o mundo para poder desbravar. Qual o sonho que mantém a Natália ativa? Qual o sonho que mantém ela de pé e querendo viver? Cacete, Luara. Eu não vou chorar mais porque eu tô com o fundo do olho doendo. Então, assim... E eu tô tentando controlar. Acho que nessa não vai ter jeito. Não, pode botar pra fora. É um espaço aberto, né? Sei nem por onde eu começo. O que mantém a Natália de pé é o sonho da maternidade. Uau. E é uma conversa também que a gente já teve, assim, estávamos num lugar não propenso para, né, um pouco alcoolizadas. E a maternidade. Sou mãe, não sou.
já sofri um aborto espontâneo. E isso foi um dos grandes gatilhos, um dos grandes questionamentos, justamente por ser o que sou e representar o que represento. Empresária, enfermeira, tenho meu emprego, tô aqui agora como host de podcast. Natália, mas você faz tantas coisas, você não vai dar conta da maternidade. Eu já penso de um modo diferente. Se hoje eu tô sentada aqui, se hoje eu tenho 2 cursos, se hoje eu tento sair do presencial um pouco, se hoje eu galgo pro direito, que também vai me dar um pouco mais de liberdade, é pela maternidade. Se não acontecer, não aconteceu. Mas tudo que eu faço hoje, todos os sonhos, todos os projetos, voltados para minha futura família. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você diz família, você tem o sonho de ter a pessoa com você, seu companheiro, seu filho, sua filha, seus filhos, ou você pensa, se nada der certo, faça uma produção independente? Eu tenho esse sonho da família, aonde eu venho de uma família muito presente. Então, ter uma família presente, ter uma família que veio de mim, foi construída comigo, e essa família dá certo, eu sei que romantiza muito, tem várias vertentes de família, mas pessoas que se respeitam debaixo do mesmo teto. Mas se não foi isso que o futuro me espera, essa produção independente vai acontecer. Independente de quem estiver no meu lado. Natália, eu tô com você, mas eu não quero mais ter filhos. Comigo não vai rolar. E já aconteceu dessas situações. Natália, mas a gente se dá bem. É ótimo. Mas isso aqui não se muda. Ou outro quer, ou não quer, porque ter filho não é brincadeira. E eu tenho essa consciência. Então, tudo que eu faço muitas coisas, dou conta de muitas coisas, mas é por uma coisa que nem aconteceu ainda. Por conta dessa família estruturada, no máximo que eu puder. E se não acontecer, é uma produção independente. Porque eu, lá no fundo, eu sei que eu dou conta. E dá mesmo. E tudo é voltado para isso. Então, por que disso tudo? Por causa disso aqui. Isso é muito claro na minha cabeça. Independente de quem esteja do meu lado. Ter um bom marido é ótimo. É claro, eu sempre falo, Natália, por que você não teve filho? Porque me falta um pai presente. Alguém que se propõe a ser um bom pai, porque eu tenho um bom pai. Eu tenho um pai presente. Até demais, pai. Tá? Fica a dica se quiser ficar um pouquinho. Seguir sua vida. Eu tenho uma mãe presente. Também até demais, querida. Que fofa. Terapia. Então, o mínimo que eu posso dar pro meu filho são pais presentes. Bons pais. Porque pai de merda, mãe de merda, isso aí tem demais. Então, eu tô fazendo a minha parte. E eu escutei isso. Faça a sua parte, que o universo vai fazer a dele. Então, certas decisões são voltadas para isso. Pesado. Eu puxei esse tema, vou ter que encurtar aqui o nosso script, mas eu peguei esse tema porque tem um assunto muito em voga agora, principalmente na novela das 7. Não sou noveleira, mas a das 7 eu tô vendo. E o Com motivo, que tempo, Lara? O tempo é porque eu boto lá no YouCine. O principal motivo é porque a protagonista é negra, eu achei isso sensacional, da novela das 7. É uma menina nova, é a Clara Monek. Eu sempre erro um pouco a pronúncia do nome dela, mas me prende por isso. Enfim, o enredo da novela. E aparece uma mulher, um casal, tem uma parte do núcleo que é um casal de mulheres, e uma quer ter filho e a outra não. Uma sonha com filho, né, de gestar ali, de ter a criança. E ela, enfim, na novela ela assumiu alguns riscos, não pensou na questão da companheira e tudo mais. E está sendo um assunto comentado, tanto com mulheres que não se relacionam só com mulheres, né, heterossexuais, enfim. O sonho da maternidade ainda é um sonho real para muitas. Mas também existe pessoas que não querem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É o sonho da sua vida, né? Eu digo que a maternidade não é o sonho da minha vida. É um dos. Porque eu preciso me estabilizar. Me estabilizar é a minha prioridade. Mas minha segunda prioridade é ter a minha filha. Eu falo São coisas que andam juntas. Andam juntas. Se eu não me estabilizar, em algum momento essa criança vai ter que vir. Porque eu também não abro mão de amar alguém.
E quando eu falo amar alguém, eu amo muitas pessoas, apesar de não demonstrar. Mas é diferente de você ter alguém que você pode carregar nos braços e falar assim, é igual o Lilo e Stitch, é meu, eu que achei. No caso, a gente que gerou, né? E ter aquele amor que eu não sei. Você ainda não conseguiu colocar pra fora. Não. Tá ali. Tá ali. Tá numa caixinha Tá assim, ali. pronto. Vem. Que tá. É seu. É meu. É seu. É nosso. E todo mundo fala, né? Filho é pro mundo. E é. Uma hora ele vai pegar a perna. Mas O amor não vai embora. E agora, eu poderia fazer várias perguntas que estavam aqui planejadas, e vou fazer uma delas. É a carta que você escreveria. O que você falaria para Natália de 20 anos atrás? Eu poderia perguntar para Natália daqui a 10, 20, 30 anos, mas isso é muito fácil porque foi o que a gente conversou aqui. O que você falaria para ela? Respira. Antes de eu responder essa pergunta, eu queria fazer uma dela. Sobre relacionamentos que não têm o mesmo foco. Infelizmente, isso é fatalmente uma tragédia. Isso é fadado a não dar certo. Uma coisa é eu quero trocar de carro e você não quer. Eu quero fazer festa de casamento e você não quer. Quando envolve uma outra criança, um outro ser humano, a gente também tem que começar a botar a mão na consciência. Eu amo o outro, mas até onde o amar o outro é maior do que amar isso aqui que é o meu sonho. Se isso aqui não acontecer, eu vou ser uma pessoa infeliz pro resto da minha vida. E eu não tô falando só de gerar, de produção independente, de adotar. Uhum. Até onde isso aqui? Porque por muito tempo eu escutei que a pessoa queria ter um filho. Já era pai. Queria ter filho. Queimou meu anticoncepcional numa churrasqueira. Na frente da minha família. Pra provar, eu quero ter um filho com ela. Ah, tá. E quando fechavam as portas, eram, minha filha me basta. E eu ficava confusa. Porque era uma incompatibilidade muito grande. E todas as vezes de briga e etc e tal, a briga era isso. Porque eu queria que ele fosse um pai presente, e ele já era pai. E nós brigamos muito por conta dela. Porque eu queria que ele fosse mais presente, porque na minha cabeça ele não pode ser um pai presente pro meu filho, se não é um pai presente para uma criança que já existe. Sim. E ela, com 3 anos, pediu pra morar comigo. Não foi com o pai, foi com você. Então, essa história ainda me machuca. Não quero ser mãe por conta disso, porque eu já queria antes. Mas hoje eu paro e penso, se eu tô com uma pessoa e essa pessoa ela não é um bom pai, ela não vai ser um bom pai pro meu filho. Se eu tô com uma pessoa que claramente ela fala, eu não quero mais ser pai, não vai dar certo. Porque eu tenho tudo tão certinho na minha cabeça do que eu quero, que isso aqui em algum momento vai dar problema. Então a gente também tem que começar a ser esclarecida com o que a gente quer. Se o que tá me servindo na mesa não é o que eu quero, eu não tenho que comer. Dói. Uhum. Vai doer mais um pouquinho aqui na frente. Vai doer real. Sim. Depois que esse podcast for lançado. Vai. Mas é o que é. Eu não me diminuo mais em relação a sonho nenhum meu. Porque o que eu tiver que ser vai ser. Dando o gancho pra Meninat, ela venceu. Hoje em dia, eu não nego mais nada a Meninat. Fui no show do Rebelde, botei roupa, fui no show da Pitty. Não sei nem se eu posso estar falando o nome dessas pessoas. Posso? Tudo que a Meninat não teve, não tô falando só de material. Estou falando de sentimental. Uhum. Todos os questionamentos, Meninat, vai passar. Você vai sobreviver. Algumas dores vão ficar, mas elas vão ser necessárias. A gente ainda não construiu tudo que a gente quer. Mas se a gente olhar para trás, a gente consegue ver o quanto foi necessário. Quantos nãos a gente precisou escutar para poder modificar, quantas vidas a gente conseguiu modificar e continua modificando. A Meninat, ela era muito sozinha, né? Embora eu tenha meus primos são os meus irmãos. Mas a gente tem pessoas, a gente é amada.
E hoje eu enxergo isso. Meus pais não tiveram culpa de nada. Meus amiguinhos não tiveram culpa de nada. Você vai crescer. Você é um pouco mimada. Mas você vai crescer. E vai ser muito bom. E vai continuar amando coquinha gelada. Coquinha gelada, gente. Amo coquinha gelada. Meninate. Amo coquinha gelada. É isso. Eu acho que com esse relato intenso, marcante, de muitas entregas e muitos amores e muitas confissões pro mundo, que tá o mundo não estava preparado para isso. Acho que a gente não estava preparado para isso. Eu. Mas aqui a gente inaugura o nosso primeiro episódio do Deusas Têm Voz. E eu espero que vocês, público em casa, gostem disso, se identifiquem, se conectem com essas histórias, porque a gente vai trazer as nossas, né? Eu trouxe hoje a da Natália, semana que vem ela vai trazer a minha, porque cada entrevista vem a revanche trazendo outra. E a gente vai ter os nossos convidados que vão ter histórias incríveis para poder trazer para vocês. E assim, fiquem preparados, preparem os lencinhos em casa para poder assistir isso aqui. E que seja o início. E que a gente possa escutar muitas vozes. Não só aqui dentro do podcast. E fora dele. Mas na rua. Porque a verdadeira história tá na rua e a gente tem vivenciado isso. A gente tem feito essas entrevistas lá pro Instagram e coisa e tal. Inclusive, sigam a gente. @ Deusas Têm Voz, tanto no Instagram quanto no TikTok e no YouTube. E as pessoas chegam. As histórias estão ali para ser contadas. As pessoas estão ali para ser ajudadas. E eu não preciso ajudar com dinheiro. Mas tá tudo bem? Qual é a sua história? O que você quer falar? Só ouvir, a gente não precisa falar nada, a gente não precisa procurar. E a gente ficava nessa. Vamos procurar? Não. E a gente já tem material para muito tempo. Verdade. E procurando mais materiais. Se vocês tiverem alguma história, se quiserem contar, se quiserem verbalizar, nós estamos abertas no nosso Instagram pessoal, né? Fala o seu? Sim. É @Luara Meirelles. O meu é @NathGuima_S Soares. Podem chamar a gente, ou Luara e eu, ou no Deusas. E nós estamos prontas para escutar todas essas histórias. Pronto. Foi.